Eu acabei de sair do meu emprego, tipo, completamente insalubre. Eu chorei, e dela me perguntou, o que te falta? Se você não arriscar, você nunca vai saber. A maioria dos atos de coragem, se não todos, foram com o medo junto. Eu digo isso porque não existe coragem sem medo, sabe? E vice-versa também. Porque eu já li várias coisas e eu gosto dessa ideia, não fui eu que criei. Que a coragem é o medo em movimento. Que sempre me falaram que eu era uma pessoa muito corajosa e eu sempre achei muito estranho, porque pra mim eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, sabe? Eu comecei agora a andar de carro e eu sempre tive muito medo de andar de carro. Tipo, eu imaginava eu dirigindo, mas eu tinha me contentado em ser copilota, sabe? Aí quando eu fui andar, é muito diferente você tá andando e eu moro numa cidade que tem muito morro. Então, tudo pior. Mas eu fui com medo mesmo, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? A minha amiga, inclusive, falou bem assim que... Ela falou assim, você tem medo, mas pelo menos você não deixa o teu medo te impedir. Eu acho que é isso que importa. Não tem problema você ter medo, mas você não pode deixar que esse teu medo impeça você de viver as tuas coisas, sabe? Se você não tem medo de algo, você não tem a coragem de fazer alguma coisa, sabe? Porque qual o sentido? Imagine, eu tenho medo de brinquedo de parque de diversão. Se você não tem medo de parque de diversão, você não é corajoso de ir, né? Pra mim não faz sentido se você não tem medo, por que você é corajoso? Eu acho que você, a partir do momento que você tem coragem, é quando você faz o negócio com medo mesmo. Enfim, um outro exemplo, né, que eu acho que eu ia falar do paraquedas, é que definitivamente uma pessoa que pula de paraquedas tem que ter muita coragem. Mas eu acho que ela tem medo igual, sabe? Mas ela realmente não deixa o medo dela impedir dela realizar aquele ato ali. Essa questão de paraquedas, enfim, as pessoas que arriscam a vida delas e fazem coisas mirabolantes, eles fazem com medo e é isso que faz eles serem corajosos, sabe? Tipo aquele cara que escalou aquele prédio, tipo, sem um pingo de nada, de corda, de nada, tipo, completamente insalubre. Mas, mano, que agonia, que agonia. E eu li um negócio sobre ele, inclusive, que pelo menos, eu acho que ele estava com medo. Entendeu? Porque não tem como, vai tomar no cu, não tem medo disso, velho. Não faz sentido. Mas ele não deixou o medo dele impedir. Inclusive, ele é um cara que escala em lugar sempre isolado, não tem muita gente e tudo mais. E ele deu uma entrevista, ele falou exatamente isso aqui. Quando você sai do chão, pensa, isso é intenso. Tem muita gente olhando, afirmou. Mas sinceramente, todos estavam torcendo por mim. Isso acabou deixando a experiência quase festiva, com pessoas gentis me apoiando e se divertindo. E agora a gente vai falar sobre o apoio e sobre a coragem se ela vem sozinha. Eu desde pequena, eu sempre fui aquela menina que a mãe falava que era pra ser piá, menina. Porque eu subia em tudo, escalava, brincava na rua, brincava com meus primos, todos homens, enfim. Mas eu sempre escutava do meu pai e da minha mãe quando eu caía: levanta pra cair de novo. E eu sempre levantava e caía de novo. Eu acho que, tipo, mano, eu acho que é exatamente. Isso provavelmente deve ser o melhor mantra de coragem pra uma criança e pra qualquer pessoa. Sabe? De você, tipo, cair e não deixar que aquilo dali vire um trauma e levantar e ir pra cair de novo e de novo até você conseguir. Entendeu? Tipo, você não desistir de tentar, não desistir de brincar, não desistir de se arriscar. Mesmo triste, mesmo chorando, você vai lá e tenta de volta, sabe? Eu acho isso muito bonito. Tipo, é um bagulho tão, né? Levanta pra cair de novo, tão merda, chorando, a criança chorando lá, mas ela vai levantar e vai pra cair de novo, sabe? É muito louco. E se tem algo que eu aprendi desde criança, é que eu posso qualquer coisa, sabe? E a coragem não brota do nada. Tipo, eu não venho, acordei e sou corajosa, sabe? Tipo, acordei e vou pular de paraquedas. Acho que tem um período ali, né? Inclusive, é sobre isso que eu quero falar. Se a coragem vem sozinha. Eu acabei de sair do meu emprego fixo, eu fiquei 1 ano e meio. Foi o primeiro emprego que eu trabalhei na área de design mesmo, de marketing e tudo mais. Mas eu sempre quis trabalhar com arte.
E isso, tipo, desde sempre, desde o meu primeiro emprego, eu ficava tipo, caralho, eu vou sair e eu tô perdendo meu tempo, eu podia estar criando pra mim. E eu nunca tive essa coragem de largar tudo e focar em mim. E focar no meu trabalho, focar na arte, nos estudos relacionados a isso. Com razão, né? Eu acho que a gente sabe que não é fácil. Nenhum trabalho é fácil. Tipo, eu acho que nenhum trabalho é. E também entender a arte como trabalho é um bagulho, outra coisa difícil que também dá pra gente falar sobre outro vídeo. Que também é fudido, mas o ponto é que eu não conseguia imaginar nenhum cenário que desse certo, sabe? Como pessoa ansiosa que eu sou, eu era tipo o Doutor Estranho lá quando ele tá vendo os cenários que dava pra destruir o Thanos e ele fala que não tem nenhum. E tem um, mas é hiper mega difícil, sabe? E eu sou exatamente assim, eu não conseguia imaginar nenhum cenário que isso desse certo. Então a vontade de largar o CLT sempre existiu na minha vida. Sempre, desde que eu entrei nesse mundo obscuro. Não, eu digo obscuro no sentido de que criar para os outros é muito difícil. E o sentir perder tempo, eu ficava muito tempo sem fazer nada e isso me agoniava. Eu preferia 1000 vezes estar fazendo alguma coisa, por mais difícil que seja, do que ficar sem fazer nada, sabe? E ainda mais porque a sensação de perder tempo e de que você tá ali fazendo uma coisa que você gosta, mas que você poderia fazer pra você ganhar dinheiro e não pros outros. Isso é, eu acho que, não sei se todo criativo, toda pessoa é assim, mas é muito horrível, né, essa sensação. Eu entrei num cansaço mental de que, tipo, eu não aguentava estar ali. Meu corpo estava dando muitos sinais de dor e, tipo, cansaço. Muitas coisas horríveis, assim. Não culpo o lugar. Porque, que nem quando eu saí, eu falei que eu não tô saindo porque eu odeio o meu trabalho ali e tudo mais, as pessoas, enfim. Existem coisas que não me agradavam, igual todos os trabalhos existem isso. Mas era porque realmente o negócio eu não conseguia criar pra mim, sabe? Porque eu criava pra eles e o que sobrava pra mim? Nada, eu tinha que descansar. E, enfim, muito triste isso. Meus grandes, infelizmente. Então ali, quando o meu corpo tava me avisando, é muita dor física, mental, eu tava exausta, assim, sabe? E essa coragem não vinha. Essa vontade tava sempre ali. Mas eu nunca tive coragem de fazer isso, até porque eu também tinha conta pra pagar, e daí tem várias coisas. Mas aí ano passado, depois que eu me formei, e agora no final eu consegui uma grana boa, eu consegui pagar todas as minhas contas. E daí eu tava tipo, caralho, eu consegui pagar minhas contas, eu podia fazer isso agora, porque eu não faço? E daí isso, fiquei uns 3 meses chorando, sem falar com ninguém sobre isso. Tipo, eu falava, mas não era sério, sabe? Era tipo, ah, beleza, então faz um tempo livre, guarda o dinheiro pra daí você conseguir sair. Só que eu não queria isso, eu queria sair porque eu não aguentava. Porque eu não conseguia, nesse meu tempo livre, fazer as coisas, sabe? O meu trabalho tava tranquilo, eu peguei férias, eu me formei. Então eu voltei da formatura super de boa, sem conta, sem nada. Mas, enfim, né? Foram vários meses chorando. Meus pais sempre me apoiaram muito em muitas coisas. Sempre com um pezinho atrás, mas eles nunca deixaram de me apoiar. Ele me levar pra outra cidade pra eu vir o meu show. Eu, tipo, viajar pra Curitiba só pra eu ir no show, sabe? Levar pra eu fazer pintura, me ajudar nas minhas pinturas quando eu tinha pinturas gigantes pra fazer. Eles sempre me ajudaram e nunca cobraram nada. Eles sabiam que aquilo dali me fazia bem. Mas mesmo assim, eu nunca tive a coragem de falar, de que chegar assim, mãe, pai, eu quero viver disso. Eu não quero viver numa empresa, eu não quero crescer numa empresa, eu não tenho visão de crescimento numa empresa. Eu quero crescer a minha empresa, eu como artista. Então, imagine você chegar e falar pro teu pai que você quer viver de arte. É, tipo, até pior, porque parece um mundo tão distante. Principalmente pelo... Tipo, meu pai faz 30, 40 mil anos que tá trabalhando na mesma empresa, sabe? Com a mesma coisa. É muito doido pensar nisso. Mas até que um dia eu dei um surto pesadíssimo e eu cheguei pra minha mãe e falei que eu não aguentava mais e que eu não queria mais trabalhar ali. E ela me falou, ah, então procura outros lugares, né? Eu falei, mãe, eu não quero trabalhar pra mais ninguém.
E daí, beleza, passou um tempinho, eu comecei a chorar de volta, chorei, e daí ela me perguntou, o que te falta? E eu fiquei em silêncio, chorando. E ela, te falta coragem? Se você não arriscar, você nunca vai saber. E daí, tipo, nossa, me dá até vontade de chorar, porque que loucura, ela me apoiando, sabe? Ela falou, você quer? Vai, tenta, você é nova ainda, você tem muita coisa pela frente, você pode errar, a gente tá aqui pra você não vai passar fome. O meu namorado também me apoiou, mas, tipo, eu acho que o fato, né, de eu ainda estar na casa dos meus pais e ser dependente dele e ter essa aprovação deles, isso é bem complicado, né, porque eu tô fazendo por causa da aprovação deles, que eu podia estar fazendo por causa de mim mesmo, mas não vem ao caso agora. A questão é que ter tido esse apoio dela naquele momento e ela conversar com meu pai também ficar de boa, sabe, não me criticar e tudo mais, mano, mudou completamente a minha vida, minha relação com tudo. Parece que a partir do momento, cara, ela ter feito aquilo me subiu uma energia assim, tipo, caralho, eu vou fazer acontecer, sabe? Minha mãe tá me apoiando, minha mãe vai me ajudar. E foi isso. No outro dia eu já comecei a falar com a minha chefe, já, enfim, pedi demissão. Tipo, não tinha mais volta, sabe? E ter pedido demissão, cara, foi a melhor coisa do mundo, sabe? Parecia que tinha um peso nas minhas costas e simplesmente sumiu aquele peso. Eu fiz os 30 dias, acabou hoje, os 30 dias, inclusive. E, mano, é doido, sabe? Eu, né, não sei como vai ser daqui pra frente. Eu quero criar pro YouTube, criar pras minhas redes, focar nesse negócio de arte, então e falar sobre a vida, meus pensamentos, devaneios e tudo mais, inclusive relacionado à arte, que eu gosto muito de estudar sobre isso e amor e vida e tudo mais. E eu tô com muita esperança que vai dar certo, sabe? E, tipo, eu não quero ser famosa, milhões de seguidores. Eu acho que eu quero conseguir ter tempo pra fazer as coisas que eu gosto. É isso que eu quero. Ter um dinheiro pra eu conseguir ter tempo pra fazer as coisas que eu gosto. Enfim, resumindo tudo isso, eu não tive coragem sozinha. Não tirando o mérito da minha coragem de ter ido pedir demissão e fazer isso, largar emprego e com medo, porque eu ainda tô com medo. Eu fui com medo mesmo, mas eu não conseguiria arriscar sem o aval deles, sem ter essa segurança, porque é muito fácil você falar de coragem e falar se arrisca mesmo, vai lá, e sendo que a pessoa não tem pra quem voltar quando dá errado, entendeu? Tipo, tem gente que um contexto de realidade que as pessoas têm que elas não se ligam, é muito fácil você falar, vai lá, faça, larga teu emprego, se foda, tipo, tá ligado? Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. E pra onde você vai voltar? Então, eu sinto muito se essa é a tua realidade, que você não tem uma rede de apoio que você possa voltar e contar com essa rede. E que certamente a tua caminhada vai ser muito mais difícil que a minha e que a de outras pessoas. Mas o ponto é que agora eu vou ter que correr atrás de qualquer forma. Não tem mais moleza. Sou eu por eu e eu vou ter que fazer acontecer. E é isso, tá ligado? Isso me assusta, mas é isso aí, entendeu? Tem que crescer, tá na hora de crescer. 22 anos, né? 21 ainda, enfim. Tem que ter o dobro da coragem pra seguir em frente e fazer isso acontecer, fazer as coisas com medo mesmo, medo de errar e não dar certo, e se errar, tentar de volta, levantar pra cair de novo, tá ligado? Eu acho que quando a gente abre a porta da consciência, dá ouvido aos sonhos que a gente tem e faz as coisas com medo mesmo, sabe? Isso é um ato de coragem. É a coragem de abraçar quem você é, de arriscar, buscar a vida que você sonha, mesmo não tendo ideia do que vai acontecer depois. Tente parar de se comparar com as pessoas, porque todo mundo tem um caminho diferente e é muito fácil você olhar quem já cresceu e não ver toda a caminhada. E é muito fácil você também olhar alguém grande e você nem imaginar que aquela pessoa teve 30 mil tipos de apoio e sorte na vida, sabe?
Isso não é culpa sua e nem delas. Apenas não deixa que isso te impeça de seguir em frente e criar a sua própria vida. E correr atrás. Por mais difícil que seja, sabe? Seguir sem apoio, tanto emocional, financeiro, a gente sabe que isso importa muito e não tem como negar. Não adianta você falar porque você precisa disso. Hoje em dia você respira, você paga. Então eu acho que a coragem não vem sozinha, ela vem com o medo. Mas é por isso que a gente tem que ir com medo mesmo. E é isso.